Bom, pessoal, cá estamos nós. E olha só, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Brasil tá perdido. Título da matéria. Lula afirma que não é obrigado a cumprir meta fiscal. Revista Oeste. Isso aqui é uma entrevista, gente, que ele deu à Record. E eu vou falar pra vocês, gente, isso aqui é preocupante, que um país, gente, que não cumpre meta fiscal é a mesma coisa de um pai de família que não põe limites nos seus gastos. O cara sai gastando e depois não tem como pagar a conta. E aí o que acontece? O cara entra numa espiral de dívidas, começa a pegar dinheiro a juros, fica mais endividado. Daqui a pouco tá perdendo o carro, tá perdendo televisão, tá vendendo tudo dentro de casa. Daqui a pouco ele perde até a casa e a família. Por quê? Porque ele não tinha uma meta fiscal dentro de casa, ele não tinha um controle. A meta fiscal nada mais é, gente, do que o controle dos gastos públicos para manter a conta pública em dia. Lula tá dizendo que não tem obrigação nenhuma. Em outras palavras, eu tenho o povo para se lascar pagando imposto. É mais ou menos isso que Lula está dizendo. Ele não tem obrigação nenhuma de transformar o Brasil numa Venezuela endividada até o pescoço para que o povo pagasse. Seria interessante, gente, que o governo, o presidente da República, né, fosse responsabilizado financeiramente, vamos dizer assim, pelo rombo deixado para o povo. Aí eu queria saber se Lula ia pensar nessa questão de não tenho nenhuma obrigação. Eu tenho coisas mais importantes. Ora, o que é mais importante do que manter a economia do país equilibrada? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Essa historinha, porque é importante a questão social, os programas sociais. Gente, só existe programa social se as contas estiverem em dia, se a meta estiver alcançada. Deixa eu perguntar para você, você tem sua casa, tem sua família, você tem um vizinho, um amigo, um irmão, um parente que precisa de ajuda. Se você tá endividado até o pescoço, tem como você ajudar esse seu parente, dar uma força lá pra ele? Não tem, porque você tá endividado. Mas se as suas contas estão em dias, você consegue ajudar, você consegue dar uma forcinha. A mesma coisa é o governo, gente. Se as contas do país estiverem em dia, tem dinheiro. Se tem dinheiro, dá pra ajudar as famílias mais pobres, fazer os programas de assistência social, porque você tem dinheiro pra cobrir isso daí. Mas quando o Brasil entra num rombo e ele não consegue sair, que é o caso do nosso atual governo, que pegou um Brasil com 56 bilhões de reais em caixa. Hoje nós temos um rombo de mais de 280 bilhões de reais. Hoje, o governo está fazendo pente fino em programas sociais para economizar dinheiro. Olha o absurdo. Mas para Lula, bom, eu não preciso bater meta fiscal. Vamos para a matéria, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, lembrando que na descrição tem a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal. Tá no comentário fixado, patrocine o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados às 20 horas, aqui o seu comentário ganha voz. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na terça-feira 16 que pode não seguir a meta fiscal se houver outras prioridades mais urgentes. Ele também disse que precisa ser convencido sobre os cortes de gastos em 2024, que devem ser formalizados até 22 de julho com a divulgação do próximo relatório de avaliação do orçamento. Na entrevista à TV Record, o petista não descartou a meta de déficit zero para este ano e prometeu cumprir o arcabouço fiscal. Segundo Lula, a meta fiscal é apenas uma questão de visão. Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer. Esse país é muito grande, este país é muito poderoso, o que é pequeno é a cabeça dos dirigentes desse país e a cabeça de alguns especuladores. Não sai do bolso de Lula, né? Então... Ele afirmou ainda na entrevista à Record: este país não tem nenhum problema se é déficit zero. Déficit de 0,1%, 0,2%, não tem nenhum problema para o país. O que é importante é que este país esteja crescendo. Como é que cresce, gente? Um país endividado, fala para mim. Como é que um país que aumenta impostos e cria mais impostos e aumenta gastos cresce? Quando foi questionado sobre a manutenção da meta de déficit zero, Lula respondeu que a meta de déficit zero não está rejeitada porque vamos o que for necessário para cumprir o arcabouço fiscal.
que é o arcabouço fiscal? Uma porrada de impostos, filhos. Lula tá dizendo, nós vamos cumprir com a promessa de taxar o brasileiro até o pescoço. Dá uma olhadinha no arcabouço fiscal e na reforma tributária, o que é que tem? Imposto e mais imposto e mais imposto. A entrevista transmitida à noite teve trechos divulgados à tarde, afetando o mercado financeiro. A Bolsa de Valores, já pressionada por ações de commodities, caiu 0,16%, fechando a 129.110 pontos, interrompendo uma sequência de 11 altas. A fala de Lula, gente. Preste atenção que é só Lula abrir a boca que tudo desanda. Só a fala do cara. Em outro momento, Lula foi questionado sobre possíveis contingenciamentos para manter a credibilidade do arcabouço fiscal e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele afirmou que ainda precisa ser convencido da necessidade de cortes. Isso aqui é o quê, gente? Os gastos do governo. Lula está dizendo o seguinte, eu preciso ser convencido que eu tenho que diminuir os gastos. É isso que ele está dizendo. Contingenciamento é diminuir os gastos. Como eu disse lá em cima. O cara tem o povo pagando a conta e sabe que o povo... A não ser que o povo não pague, né? Aí ele precisa ser convencido que o povo não vai pagar. Gente, é o Brasil que nós vivemos. Um presidente da República dizendo que precisa ser convencido que deve diminuir os gastos. Aí você olha um país que todo dia aparece um imposto novo. Todo dia o rombo aumenta, mas Lula precisa ser convencido que tem que diminuir os gastos. Primeiro tenho que estar convencido se há necessidade ou não de cortar. Sabe que tenho divergência histórica de conceito com o pessoal do mercado. É que nem tudo que tratam como gasto, eu trato como gasto, afirmou o petista. Dá pra ver, né? As viagens que Lula fez já vai mais de 700 milhões de reais. Né? Então, isso não é gasto pra ele, não. Pra nós né? Tem conta pra pagar, mas pra ele não é gasto, não. Olha o barulho na rua. Lula também mencionou que sua responsabilidade fiscal vem de berço, aprendida com sua mãe, Dona Lindo, que ensinou a não contrair dívidas impagáveis, exceto para construir patrimônio. Seriedade fiscal eu tenho mais do que quem dá palpite nessa questão no Brasil, disse, sem citar diretamente economistas ou mercado financeiro. Realmente, né? O cara pega um país no azul, 1 ano e meio depois o país já tá no vermelho, ele tem seriedade mesmo. Durante a entrevista, Lula também abordou a sucessão no Banco Central, afirmando que não há nome nem prazo definido para indicar o sucessor de Roberto Campos Neto. Não tem tempo certo para indicar. Não tem nome certo ainda. Tem muita gente boa, muito palpite. Em outras palavras, é um governo desordenado, que não sabe qual é o próximo passo, né? O Campos Neto sai agora no final do ano, porque vence o mandato dele, e Lula está dizendo que não sabe quem ainda vai colocar. Gente, esse é o presidente que está governando o nosso país. Chega muito nome para mim, todo mundo gosta de indicar o nome, disse Lula, referindo-se ao diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Gallipoli, como um menino de ouro. Diferentemente do que fez desde o início do governo, o presidente evitou ataques ao atual dirigente do Banco Central. Dessa vez ele não quis cutucar, não. Né? Bom, tá aí a matéria, gente. Preparem-se, porque com esse governo não é ladeira abaixo, é penhasco abaixo. Comentários pra gente finalizar, e eu achei interessante que esse comentário caiu perfeitamente na matéria certa. Hernani Aparecido Honório comentou o seguinte, gente, e aí eu falo, né, eu volto àquela frase que é notória, né? A falta de informação do cidadão ou a preguiça dele de sair da bolha, né? Pega a matéria já mastigada e tem preguiça e acaba falando essas coisas aqui. Olha só o que ele disse aqui. Nosso amigo comentou, lógico, Bolsonaro não pagou precatórios. Agora, olha onde ele comentou isso aqui, gente. Contas do governo apresentam piora de 185 bilhões de reais em 2023. Aqui você já percebe o que tem a ver o precatório com um rombo da dívida pública de 180 bilhões, amigo. Eu tô confuso. Quanto que era mesmo o valor dos precatórios, gente? Os precatórios não chegavam nem a 1 bilhão de reais. Fiquei confuso agora. Estou falando de 180 bi. O cara fala que a culpa é de Bolsonaro. Aí eu volto para 2022. 1º de janeiro de 2022. O Brasil tem 56 bilhões em caixa. Ora.
Se a culpa é de Bolsonaro, por que ele entregou o Brasil no azul? Era para ele ter entregado o Brasil no vermelho. Quem foi que contraiu a primeira dívida no governo da transição? O governo Lula. Antes de assumir, eles fizeram aquele negócio lá do furo do teto de 160 bi. Foi a primeira dívida que a gente teve. E de lá pra cá, nunca mais o Brasil saiu dessa dívida. Então, gente, vamos, companheiro, pegar a informação correta, né, filho? Admilson Santos, meu amigo, deixa eu marcar aqui o comentário do nosso amigo, né, gente? A falta de informação é fogo, cara. Né? O Bolsonaro pagou precatórios? Não. Não pagou. E aí é estranho, né? Porque prefeituras e prefeitos estavam com o dinheiro parados. Agora, tivemos os precatórios de 2020 e de 2021 que foram utilizados, né? O que seriam para poder fazer a economia girar. A gente estava naquela época da pandemia, precisava salvar empregos, precisava salvar a população, né? E não foi dinheiro que caiu do céu. Mas depois as contas foram se ajeitando. Inclusive, a gente chegou a 60 bilhões de reais nessa época. As contas públicas chegaram a um rombo de 60 bilhões de reais no governo Bolsonaro durante a pandemia. Mas no final de 2021 e até o final de 2022 foi revertido e o Brasil ficou no azul. Quando o Lula entrou, bom, aí é só vermelho, 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 vermelho e cada vez mais tingido de vermelho. Contas do... Enfim. @Admilson Santos. Comentando aqui, Fagundes, esse judiciário podre não tá... Ele tá perdido. Ele sabe e julga contra a Constituição. Não sabe, só sabe julgar com pessoas conservadoras. Sua ideologia para tentar calar a direita, mas não vai conseguir. Comentou nosso amigo no vídeo, diretor da PRF de Bolsonaro é inocentado. Pois é, meu amigo. Infelizmente, esse é o Brasil que a gente tem, né? Bom, gente, tá aí a matéria. Daqui a pouco, mais informações a gente traz pra vocês aí. Fui!